Bem, avançando na leitura do Memórias Póstumas de Brás Cubas, eu queria propor agora que a gente partisse para conversar em torno do capítulo chamado, um episódio de 1814, que eu reintitulei de Tedel. Veja, esse é um curso de literatura e história, lecionado por um historiador e, portanto, muitas vezes eu faço mau uso do Machado, tento pegar o Machado para compreender a história. Importante percebermos o que é esse capítulo, né? Na verdade, esse capítulo ele fala sobre, historicamente, ele está falando sobre uma comemoração que ocorre em 1814 contra Napoleão. É importante compreendermos que Napoleão e o exército napoleônico, na sua guerra imperialista de unir o Império Romano, vai invadir a Espanha, vai invadir Portugal, o que levou em 1807 a família real a ir ao Rio de Janeiro. Então é um episódio que acontece no Rio de Janeiro, com a notícia de que o exército napoleônico começava a sofrer as suas principais derrotas, principalmente na Península Ibérica. Então, Napoleão evocava a ideia da destruição dos estados absolutistas, dos reis absolutistas, e a ideia de que os princípios do liberalismo burguês deveriam ser suplantados aos princípios do exclusivo de comércio, do antigo sistema colonial, do escravismo, enfim, uma concepção de ideias que se voltava para os princípios da Revolução Francesa, que era a liberdade, igualdade e fraternidade, os princípios do liberalismo. Né? Deixa estar, deixa correr, deixa passar. Ao contrário, vivíamos no Rio de Janeiro ainda entusiasmado com a ruptura do exclusivo de comércio, já que, com a vinda da família real para o Brasil, havia o processo de abertura dos portos das nações amigas, mas um Rio de Janeiro que sentia um certo enfraquecimento do seu rei e da metrópole, já que o vínculo era muito forte ainda com essa metrópole. Além do que essa necessidade de estar, mesmo liberais ou conservadores, de estarem, de certa forma, como não usar aquela palavra vulgar, chula, estava paparicando, né, o rei e os interesses da família real. Isso, Machado, às vezes, é muito direto e, às vezes, na nuance, ele vai demonstrando essa relação. Né? Como o tio militar, ele perdoa por ofício Napoleão. Em contrapartida, o tio padre vai ser inflexível a isso, ou seja, elementos da mesma família, de conservadores e de liberais. E isso vai estar muito presente em toda a literatura machadiana. Né? Não só no Brás Cubas, o Brás Cubas foi o que a gente elencou, mas não só em Brás Cubas. Tem um livro que talvez seja só para fazer esse debate de liberais e conservadores, que é Esaú e Jacó. Né? Duas pessoas nascem no mesmo dia, na mesma família, na mesma criação, um vira liberal, outro vira conservador, e aí o desenlace da história é em torno disso, que daria uma bela análise. Lá as caracterizações historiográficas são mais diretas, né? Daria uma bela análise de história. Esaú e Jacó também. Muito embora eu esteja tendendo a fazer o segundo módulo sobre o cortiço. Então essa família que se divide é também um reflexo, né, da sociedade que se divide. Né? Muito típico do século XIX. Né? Durante todo o século XIX, os liberais e conservadores vão estar em conflito. Seja ainda como colônia, né, ou o Reino Unido, ao lado de Portugal, seja como um país independente. Esse debate entre conservadores e liberais sempre vai estar premente. Só que um liberalismo específico. Né? Um liberalismo
adaptado à realidade nacional. Um liberalismo que tem que conviver principalmente com a escravidão. Voltamos a isso. Voltamos a isso que eu quero retomar a ideia do grande jantar, né, da grande comemoração feita, realizada pelo pai de Brás Cubas. Brás Cubas era um garotinho, um menininho pequeno, um brasinha. Esse grande jantar cheio de pompa, realizado pelo pai do Brás para convidar a sociedade. Qual era o intuito principal desta comemoração? É que chegasse aos ouvidos do monarca, chegasse aos ouvidos de Dom João VI, que os cubas estavam festejando a derrota de Napoleão. E, portanto, se a derrota de Napoleão, o fortalecimento, em tese, do poder absolutista do rei de Portugal, Dom João VI. E aí manda descer a velha prataria, né? E novos elementos dessa sociedade que valoriza aquilo que vem de fora, na lógica mercantilista, né, das trocas entre metrópole e colônia. Né? Quem foi meu aluno, não todos aqui do curso de extensão, ou não todos que estão assistindo esse vídeo, mas quem foi meu aluno sabe que eu gosto de brincar com a cristaleira. A cristaleira serve para a gente exibir os cristais. Ela só sai dali em momentos especiais. O cristal só sai do... Mentira, isso não é cristal. Estou dizendo que porque vocês não estão aí do lado, estão nem sabendo. Não dá nem para identificar. Vidro. Mas a cristaleira, eu exibo coisas de viagem, para dizer que eu viajei para fazer inveja às pessoas. Mas é o mesmo sentido. A cristaleira... Ela expõe os cristais Baccarat, ou expunha os cristais Baccarat. Na minha infância, era o terror dos netos. Né? Os netos não podiam ficar perto das cristaleiras, eram aqueles copos que minha avó tinha, que não saía de lá de jeito nenhum, nem Natal, nem Ano Novo, era só para exibir mesmo, era como se fosse um quadro. Uma sociedade que come sardinha e arrota caviar. E aí o Brás Cubas, ele vai narrar, pós-morte, mas vai narrar aquilo que aconteceu na sua infância. E ele vai dizer, olha, era a velha prataria, eram as toalhas que vinham de Flandres, uma região hoje, que hoje seria a Bélgica, as jarras que vêm lá da Índia, e as compotas e marmeladas das madres. É uma configuração do antigo sonho colonial em uma frase. Ele vai mais adiante. O avançar, ele vai trazer, inclusive, a questão do trabalho. Chegamos lá depois. E aí, as elites, não a elite, não foi o Dom João VI que foi convidado, mas aí ele tenta chamar a elite carioca da época. Estava na corte, a corte portuguesa estava no Rio de Janeiro nesse ano. E aí vai chamar o Juiz de Fora, 3 ou 4 oficiais, ele vai narrando. Alguns comerciantes, pela narrativa, depois a gente vai perceber que alguns comerciantes, inclusive de escravos, ou vinculados a comerciantes de escravos, e alguns letrados. Opa! Ainda bem que na época se convidava letrados para essas festas de pompa, que se comia peru e, sei lá, banquetes. Hoje ninguém chama para banquete, todo mundo quando chama alguém e pergunta: o que é que eu levo? O que é que eu levo? O que é que eu levo? Coisa mais pobre do que perguntar o que é que eu levo. Nunca mais um boca livre daquelas que não levam nada. Nada, ninguém leva nada, porque ninguém pode sair de casa. Nós estamos em lockdown, inclusive. E aí vem aquela figura emblemática, o letrado que gostava de escutar a sua própria voz. Eu estou numa fase que eu não estou conseguindo mais nem me escutar, tento editar essas aulas. Que era o Vilaça. O Vilaça vai dizer: isso não é um jantar, isso é um tedio. Joga uma expressão latina
É igual laissez-faire, laissez-aller, laissez-passer, não precisa nem traduzir. Todos vocês falam francês. Ui. Nem o Vilaça aquela figura. Eu não tenho, se eu tivesse eu botava agora. Uma casaca de seda, anel no dedo, para configurar que era uma pessoa formada. E se era formada em 1808, era formada provavelmente em Lisboa, ou em Coimbra, Lisboa e Coimbra, basicamente essas duas grandes opções. E como ele configurou que visitava os bares de Lisboa, né, provavelmente isso aconteceu em Lisboa. É um letrado que começou a fazer várias glosas, né? Só andava de lá um assunto, um livro, uma leitura, e ele fazia uma glosa em torno daquela leitura. E aí o menino começou a ficar irritado e nervoso com aquilo, né? E Vilaça era um homem simples, relativamente simples, mas vomitava essa coisa das elites. Eu vou até ser mais as elites coloniais, para dizer que isso acabou, né? E vomitava. Ele disse que em Lisboa encontrou com Bocage e fizeram glosa juntos. Inclusive ele comentou isso com a duquesa de Cadaval, ou seja, ele tinha contato com a duquesa, contato com Bocage, ele era contato com os nobres e contato com a alta cultura mundial. E esse blá 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 vai configurando um pouco a sociedade da época, mas vai irritando o menino Brás, né? O Brás Cubas. Ele queria comer a sua, vou até tirar aqui para impressionar vocês, ele queria comer a sua compota, né? Ele queria comer a sua compota, e o Vilaça lá, igual eu aqui, falando de vocês, fingindo que estão me escutando, que eu acho que nem assistindo essas horas vocês estão mais. Não aguentam mais o meu negócio também, né? Isso vai irritando mais ainda o pequeno Brás. Os intervalos das glosas do Vilaça, as moças começavam a falar de música, e ele vai caracterizando novamente a época em que estávamos vivendo. As moças vão falando sobre músicas, como tocar aquilo no piano, no clarinete, e os rapazes vão falando de um certo comércio, destaque para esse trecho, né? Eles vão falar do comércio de escravos, né? Como participavam direto ou indiretamente do comércio de escravos em 1814. Lá, a gente sabe disso bem com essa história. Mas ele, caracterizado por Machado, é uma coisa mais interessante. Inclusive, vão destacar que já estavam certo 40 cabeças, né, desta mercadoria. Escravos estavam vindo de Luanda para essa pessoa, que ele não cita exatamente quem é, mas estava chegando para essa pessoa. E ele dizia que no barco vinha no mínimo 120 cabeças de novos escravos que chegavam de Angola, de Luanda, até o Rio de Janeiro. E aí, novamente, isso é interrompido quando Vilaça vai introduzir uma nova glosa. Aí veja, elementos do mercantilismo escravista são caracterizados nessa primeira fala, mas a gente vai ver elementos de um novo ponto de vista do escravismo. Aguarda um pouquinho. Vilaça começa a falar novamente, e aí a paciência do Brás começa a ser cada vez maior. Ele queria a sua guloseima. Ele queria porque queria a sua compota, era a compota preferida, o doce preferido dele. E ele começou a pedir ao pai, e fazer birra, gritar, fazer escândalo, não sei o que. O pai chamou um escravo. Olha como ele vai caracterizando que aquela sociedade, além de comercializar, vivia em torno
de um grande volume de escravos. Né, e chama um escravo para servir a compota para o menino. Mas antes que a compota chegasse, a tia já tinha chamado uma escrava para tirar o menino da festa, porque ele estava endiabrado. Né, ele estava tocando o terror, como se isso era uma benção. Eu até descobri que uma benção não é uma benção, demorou um tempo. E aí chama esse menino, tenta retirar esse menino da festa, e aí ele fica com muita raiva do Vilaça. Antes de nós continuarmos na narrativa, um adendo. Então veja, aquela é uma sociedade que vivia em torno da escravidão. Né, em que, mesmo sendo liberais, metade da família, uma parte da família grande eram liberais. Mesmo sendo liberais, eles defendiam e se valiam da escravidão. E a cultura da violência começava desde pequeno. Veja, o menino Braz, ele montava no pequeno escravo, né, também menino, e o fazia de cavalo. Né? A violência vai se institucionalizando e vai se internalizando nos indivíduos. Né? É uma cultura que é o sistema, o antigo sistema colonial, vai transferir, inclusive, para o pós-colonialismo. Né? Pós-final da colônia, início do Império Brasileiro. Então, veja, eu quero retomar e destacar essa relação temática entre escravidão e liberalismo. E aí, novamente, enfatizar a importância de vocês lerem as ideias fora do lugar. Né? Se quer conhecer um pouco de Machado, embora seja sobre outro livro, né? Embora seja sobre Quincas Borba, as ideias fora do lugar, que dá a introdução ao Vencedor das Batatas, na sua versão final, o início era só as ideias fora do lugar, que circulava em folhas datilografadas, e circulava, era proibido pela ditadura, era um texto proibido pela ditadura, e circulava na USP em folhas datilografadas. Eram as 7 páginas que gerou as 700 páginas escritas pelo Fernando Henrique. Por sorte, vocês não precisam ler aquelas 700 páginas, porque Fernando Henrique mandou rasgar todos os seus livros. Então aí vocês não vão precisar perder esse tempo que algumas pessoas perderam. Voltemos. E aí o pequeno Braz vai tentar se vingar do Vilaça. Na primeira oportunidade, o Braz vê que o Vilaça se encontra com a Dona Eusébia. A Dona Eusébia vai voltar ainda, lá na frente. Vê que o Vilaça vai se encontrar com Dona Eusébia nos escondidos, né? Final de tarde, luz do fusco, a tarde caindo, né? Ficando cada vez mais escuro. Ele vai se encontrar com o Vilaça, vai ter um diálogo entre os dois. E o Brazinho se esconde atrás da moita e fica escutando e olhando o que acontece. E aí ele vê, né, algo inusitado e sai correndo de lá, entra na casa gritando: Doutor Vilaça beijou a Dona Eusébia! Doutor Vilaça deu um beijo na Dona Eusébia! Doutor Vilaça deu um beijo na Dona Eusébia! E o pai pegou ele pelas orelhas e botou para dentro da casa. Foi o maior estardalhaço. Né? Depois, talvez o fruto dessa relação reapareça na nossa história. Por enquanto é isso. Vocês estão parecendo o Dr. Vilaça, né? Estão atrapalhando a minha compota.